crimes de direitos humanos, e eu acredito que nós estamos com uma determinada atitude para evitar, nas raízes, esses problemas num contato que é federativo, porque respeita as competências dos governos dos estados e que não quer colocar de um lado a Associação dos Magistrados e de outro lado a AJUF, mas que quer sentar na mesma mesa redonda com todas essas entidades e entender profundamente as causas, porque nós não estamos aqui, evidentemente, numa luta entre corporações, nós estamos aqui todos juntos pelos direitos humanos, o que muito nos deixa felizes e satisfeitos, presidente. Muito obrigado. Obrigada, Ramaís de Castro. Nós vamos passar as inscrições dos parlamentares. Nós, como tivemos 2 mesas, eu sugiro que os parlamentares façam as perguntas, nós depois adequamos aos outros perguntas e considerações, evidentemente, adequamos à mesa às demandas dos parlamentares. Agradeço a presença de todos os senhores, podem permanecer aqui na mesa, a menos que queiram voltar para o plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Luiz Couto, que é autor do requerimento. E compartilho com o senhor deputado, o senhor acredita que esse jovem secretário executivo da secretaria ganhou algumas eleições de DCE de mim? Muito algumas, bem. 2 ou 3. Não, eu sou boa, mas a minha eleição não era de DCE, era nas urnas reais. Me dei conta só depois disso, mas ele não ganhou nenhuma para deputado, né? Não concorreu também, mas nas outras eu mostrei que eu era boa de voto. Só na universidade, lá naquela, não era tão boa. Senhora Presidenta, Manuela Dávila, deputado João Paulo, pelo lugar a importância dessa audiência pública. Acho que é importante essa audiência pública em conjunto das 2 comissões. Uma que trata da Comissão de Justiça e Cidadania e a outra que trata especificamente da Comissão de Direitos Humanos, das violações de direitos humanos e também da defesa da cidadania. Eu primeiro gostaria de dizer que o Ladislau ele coloca com clareza 2 coisas importantes. Primeiro, que a violência no campo está se tornando uma violência endêmica, que ela pode virar uma epidemia. E esse é o grande perigo, que ela vire uma epidemia. Ora, se ela é endêmica e ela acontece nos municípios, nos estados, é um sinal de que a impunidade continua agraçando, continua recrudescendo a violência. E, na realidade, faço o levantamento dos crimes praticados contra defensores de direitos humanos, porque eu considero aquele agricultor em defesa da reforma agrária, em defesa de que as madeiras não sejam tiradas. Eu considero aquele como um defensor também de direitos humanos. E como é que, na maioria, os crimes são praticados e são julgados no município? Primeiro, o inquérito é mal feito. Não pega prova material. Não se faz sequer o exame de balística. Não se faz também o exame de local, por quê? Porque o crime é praticado aqui, tira a vítima daqui, coloca no outro lugar, faz a vassoura para não deixar nenhum vestígio. E quando chega no julgamento, no júri popular, a família do acusado, quando ele pressiona todos os jurados, e já se sabe que vai ser 7-0, 7-0, como aconteceu lá na Paraíba, lá no município de Pedra de Fogo. Como é que isso acontece? Não é, doutor, não é um judiciário, não. O juiz, ele julga de acordo com as provas. A investigação é que dali começa. É ali onde policiais envolvidos, policiais civis e militares, que não investigam o espírito de corpo, que está lá forte e que não leva a prova nenhuma, e o juiz vai julgar de acordo com as provas. O juiz não faz investigação, ele faz, embora tenha alguns juízes que na hora de fazer o interrogatório não pergunta nem a origem da arma que foi. Quando o próprio acusado diz, olha, eu matei fulano, fui eu que atirei. Mas chega na hora lá, ele não pergunta nada, como acontece, tem depoimentos, e também inquéritos, onde sequer se sabe a origem, nem o número para mandar fazer o exame, pedir, o Ministério Público também. O problema está aí, na origem desse aqui. Por isso que é importante, esses crimes de violação de direitos humanos, já há uma convenção internacional que coloca da importância que o Brasil tem isso aqui, há
A emenda 45 também, que já coloca violações de direitos humanos, deve passar para a esfera federal, sem necessidade alguma de que o STJ tenha que fazer a transferência de competência. Primeiro, não se pode julgar no município onde o crime foi praticado, porque aí haverá uma pressão grande e o denunciado será, com certeza, absolvido. Tá? A prova. Conseguiu-se levar para Belém, lá o caso dos autores da irmã Dorothy, porque foi para Belém, um município onde tem a mídia, onde tem juízes que não são pressionados, onde tem o corpo de jurados também. Então, nesse aspecto, é importante a federalização dos crimes de violação, porque se nós não fizermos aqui, o juiz não vai ser o culpado, porque é a última, mas não é ele que é o culpado. O culpado está aí na origem, que é na investigação, e muitas vezes na denúncia que é feita e que não leva a nada, porque o juiz vai chegar lá e diz, olha, não tem prova, como é que vai julgar? E o corpo de jurados pressionado como aconteceu e acontece em vários municípios do nosso país. Então, nesse sentido, eu queria dizer também que outra fala do Dom Ladislau, que deu origem ao pronunciamento dessa tarde. Sem reforma agrária não haverá diminuição da violência no Brasil. É importante ter um programa de reforma agrária que efetivamente faça aquilo que o doutor Gessino colocou. O doutor Gessino já colocou as causas. Não precisa mais alguém descobrir quais são as causas. Também colocou das medidas que são importantes para diminuir ou inibir essa violência. E já disse o que o governo federal está fazendo para inibir. O problema está no vínculo entre município, estados e a União. Quem que é culpado e que é notificado pelas cortes interamericanas, pelas comissões americanas da ONU e da OEA. O governo federal, que passa a ser quase que o responsável, porque é a União que é notificada. Então tem que ter uma lei responsabilizando também os estados e os municípios, os poderes locais que não estão ajudando a eliminar essa violência. Não dá para ficar apenas porque o governo chega aqui, como aconteceu o caso lá do Rio Grande do Norte, onde tinha providência que tinha que ser tomada pelo governo estadual, e o governo estadual disse, não vou tomar. Como aconteceu também lá em Rondônia, onde anteriormente os governadores diziam, não vou fazer nada, o governo federal que leve a bronca toda, eu não vou ter nenhuma responsabilidade com isso aqui. Então, é importante a federalização, e eu vou dizer por quê. Porque, na realidade, pode até pegar o autor do crime, mas o autor do crime é um elemento, ele vai morfar na cadeia, mas não vai dizer quem são os mandantes, não vai afirmar quem são os gerentes do crime, quem são os financiadores do crime, quem são os protetores, e tem muitos protetores, inclusive, doutor juiz, alguns juízes desembargadores também, em alguns estados que faz vista grossa. Não é que seja, aquele que vai mandar matar mandante. Mas, ou seja, na realidade, há um receio muito forte, porque são máfias, são grupos organizados que estão a serviço do crime organizado. Hoje, os grupos que matam os pistoleiros não mais são a pistolagem individual. São organizações criminosas que estão a serviço do crime organizado para eliminar aqueles que estiverem contra aqueles que estão lutando pelo direito humano. E depois também os omissos, que tem muitos, os coniventes, que tem muitos, e os apoiadores, que tem muitos. Então, é mais uma razão para que nós possamos, sim, votar. Eliminar o caso que é retirar da esfera estadual, para que, de fato, faça uma investigação. As denúncias feitas a partir da Polícia Federal, que tem instrumentos de inteligência para pegar provas materiais, que tem perícia, que tem tudo. Você pega
crimes que acontecem em algumas regiões do nosso país, onde não tem IML. Não tem. Então chega lá, aí pega lá um médico lá do hospital que dá a causa-morte. Tem um exemplo do meu estado. Deram 6 tiros numa pessoa. Morreu. Aí não tem IML. Chegou lá, chamaram um médico lá, que era nem perito era. É um médico que era ginecologista. E ele deu causa-morte, anemia profunda. Anemia profunda, claro que ele derramou todo o sangue, agora não foi a anemia profunda que causou. Ou seja, na realidade, daí a necessidade que tem de se cumprir efetivamente, ou seja, fazer com que nós tenhamos a federação. Por isso que eu quero parabenizar e convidar também o doutor Diógenes Ribeiro para que entre também nessa luta, porque não é tirar das competências do judiciário, não. É porque antes de chegar a Vossa Senhoria, nós temos um segmento que é o mais importante, que é a investigação, que é o inquérito. Quando chega no processo, se não tiver a origem corretamente, tudo mais não dará certo, porque, efetivamente, aquele que é o acusado vai, quando chegar no judiciário, e se tiver, inclusive, alguma prova, ele vai ingerir, vai interferir para que cada membro do corpo jurado seja pressionado. Aí, pelo medo, pela síndrome do pânico, eles não vão condenar, porque estará também marcada a senha deles. Se vocês me condenarem, vocês terão a morte como recompensa. Era isso, presidente. Obrigada, deputado Luiz Couto. O próximo orador é o deputado Amaury Teixeira, depois o deputado Valmir Assunção. Eu gostaria apenas de registrar que a minha bancada, a bancada do PCdoB, solicitou à Procuradoria-Geral da República já que fosse feita, fosse tratada de maneira federal tais crimes, justamente por essa interpretação. Na realidade, não é algo que contraste ou que combata a justiça estadual, mas muito mais a constatação de que nós, os defensores de direitos humanos, não têm o tempo de vida ou as vidas necessárias para dar conta do tempo de estruturação das polícias, dos departamentos de investigação, né, das centrais de inteligência estadual, porque os governadores alegam e alegaram, quando eu estive no Pará, o governador Simão Jatene, que não existia uma central de inteligência como é a da Polícia Federal. Nós não temos esse tempo. Esse é o nosso maior argumento. Cada trabalhador que morre, né, cada dia, ou cada mês, ou cada ano que passa, é um trabalhador 10, 15 a menos que nós temos. Né? Então, esse tempo de estruturação, a gente diz lá no Sul, é preciso trocar o pneu com o carro andando. Né? Enquanto nós trabalhamos com esses crimes que já aconteceram, é preciso estruturar para que haja uma outra justiça, uma outra polícia, uma outra forma de investigação, outros médicos, outra estrutura para dar conta disso. As manifestações da mesa acontecem no final, doutor Diógenes. Todos farão uso da palavra no final, até para que o senhor possa ouvir. Nós temos apenas 3 parlamentares inscritos. Por favor, deputado Amaury. Primeiro, parabenizá-los, a deputada Manuela e o deputado Luiz Couto, por ter requerido essa sessão. É um momento preocupante no Brasil que nós vivemos. É um momento particular dessas mortes, em tão curto período de tempo ter havido uma sucessão de mortes. Preocupou essa casa, nós tivemos diversas manifestações e quero parabenizá-lo. Eu sempre digo que essa casa tem alguns deputados